Alô, bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre a sua vida. Você pode dizer amém? Saia do seu lugar então, compartilhe a paz do Senhor com quantas pessoas você puder. Diga bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Convido você a abrir a palavra do Senhor no Salmo 33. E te convido também a fazermos uma leitura em conjunto, a uma só voz. Salmo 33. Amém? Vamos ler juntos então a palavra do Senhor. Exultem no Senhor, ó justos, aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, louvem-no com cânticos na lira de 10 cordas. Cantem-lhe um cântico novo, toquem com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra os abismos. Que toda a terra tema o Senhor, que tremam todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os planos das nações e anula os intentos dos povos. O plano do Senhor dura para sempre, os intentos do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante a vitória, apesar de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a alma deles da morte, e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. E que a igreja do Senhor diga amém. Que ele seja a tua força, a tua fortaleza. Que você possa se alegrar no Senhor nessa manhã, pois ele tem cuidado de nós. O Senhor do seu trono, ele enxerga todas as coisas, ele conhece todas as coisas, ele reina sobre todas as coisas, amém? Não há nada, absolutamente nada que esteja acontecendo que não esteja debaixo do controle do nosso Deus. Por isso, o salmista nos chama a cantar louvores. Por isso, o salmista nos convida para exaltarmos o nosso Deus, pois ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Ah, pastor, mas hoje eu não cheguei aqui muito bem. Ainda assim, ele continua sendo digno de receber o seu louvor, amém? Ainda assim, ele continua sendo digno de receber toda a adoração. Eu sei que há dias que são melhores, há dias que são piores, mas em todos os dias o Senhor continua reinando sobre nós. Então, que você possa com todo o teu coração, com toda a tua alma, que você possa louvar e bendizer o nome do nosso Senhor. Amém?
Coloque sua Bíblia no banco. Depois eu convido você a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça. Vamos orar, vamos buscar a face de Deus. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado por mais este dia que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos na Tua casa nessa manhã. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para agir em nosso meio, Pai. Que o Senhor possa falar aos nossos corações. Age em nosso meio nessa manhã, ó Pai. Abençoa vidas, abençoa pessoas, ó Pai, nessa manhã, ó Pai. Que vidas saiam daqui renovadas, ó Deus. Que vidas saiam daqui nesta manhã, Senhor, visitadas pelo Teu Espírito, ó Pai. Que haja renovação espiritual, que haja uma renovação de fé em cada coração, ó Pai. Mas nós, Senhor, temos colocado as nossas vidas diante de Ti. Não somos perfeitos, ó Pai, tampouco merecedores, mas nós Te pedimos, ó Pai, que ao derramarmos o nosso coração na Tua presença, que o Teu Espírito, Senhor, encha-nos com a Tua santa presença, ó Pai. Senhor Jesus, que os nossos louvores sejam agradáveis a Ti, ó Pai. Que os cânticos que saírem dos nossos lábios sejam para Te louvar e Te exaltar, Senhor, pois tudo o que fazemos é para a glória do Teu nome, ó Pai. Por isso, Jesus, que o Teu nome seja exaltado, glorificado neste lugar, para todo o sempre, e que a igreja do Senhor diga amém. Vamos louvar o nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Diácono Eduardo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A paz de Cristo, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã, em nome de Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar esse Deus que nos abençoa a cada manhã, e hoje Ele te concedeu mais um milagre, que é o milagre da vida. Creia, as misericórdias do Senhor se renovaram mais uma vez sobre a tua vida. Ele te trouxe até aqui para que você o adore, para que você o exalte, porque Ele é o único digno de ser louvado e de ser exaltado. Deus supremo, Deus maior, e não há outro Deus, não há outro Deus. É um Deus que quebra todas as barreiras, que quebra as cadeias, que derruba as muralhas, tudo por amor a você, por amor a mim, amém? Então convide aquele que está ao seu lado, vamos adorar esse Deus maravilhoso, aleluia, e com alegria, porque o povo de Deus é um povo alegre, aleluia. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias, muralhas e derruba as fortalezas. Tu és um Deus que cura todas as doenças, que purifica, justifica e santifica. Tu és tremendo, maravilhoso, que conselheiro, que glorioso, Leão de Judá. Tu és a fonte de água viva, bem cristalina, e me faz cantar, aleluia. Eu sou feliz em te amar, meu Salvador, aleluia. Eu tenho paz, pois encontrei o teu amor, alegria, integrar e louvor. Olha quanta coisa maravilhosa que você encontra em Jesus Cristo, aleluia. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias, destrói muralhas e derruba as fortalezas. Tu és um Deus que cura todas as doenças, que purifica, justifica e santifica. Tu és tremendo, maravilhoso, que conselheiro, que glorioso, Leão de Judá. Tu
videira, 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 vida. Aleluia. Videira, 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 vida. Videira, 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 vida. Tu és a videira, Senhor. Videira, 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 vida. Videira, 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 vida. Videira, 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 vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Tu és a fonte de água viva que nos sacia. Aleluia. Oh Deus, aleluia. E é o Deus maravilhoso que nos liberta. Aleluia. Porque aonde a presença do Senhor está, não pode haver tristeza. Aleluia. Aonde a presença do Senhor está, não pode haver maldade. Aonde a presença do Senhor está, não pode haver pecado. E todo mal, opressão e iniquidade aqui vai ser dissipado. Hoje é dia de libertação, o Senhor vai operar. Veja a mão de Deus agindo aqui, e todo mal vai ter que sair. Não sai do espírito contrário a Deus. Sai, minha vida está selada por Deus. Sai, sou liberto pelo sangue da cruz. Sai, em nome de Jesus, sai. Todo espírito contrário a Deus. Sai, minha vida está selada por Deus. Sai, sou liberto pelo sangue da cruz. Sai, em nome de Jesus, sai. Aleluia. Porque não pode ficar aonde a presença do Senhor está. O inimigo tem que bater em retirada. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Aonde a presença do Senhor está, não pode haver tristeza. Aonde a presença do Senhor está, não pode haver maldade. Aonde a presença do Senhor está, não pode haver pecado. E todo jugo, opressão e iniquidade aqui vai ser dissipado. Hoje é dia de libertação, o Senhor vai operar. Veja a mão de Deus agindo aqui, e todo mal vai ter que sair. Então sai todo espírito contrário a Deus. Sai, minha vida está selada por Deus. Sai,
a Deus. Minha vida está selada por Deus. Sou liberto pelo sangue da cruz. Sai, em nome de Jesus, sai todo espírito contrário a Deus. Minha vida está selada por Deus. Sou liberto pelo sangue da cruz. Sai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sai. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Tem que sair, porque Deus é maior. Aleluia! Cria, Senhor Deus, em nossos corações um coração puro para te adorar, para te exaltar. Aleluia! Ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ore ao Senhor e renova o espírito inabalável. Transforma-nos, Senhor Deus. Não retires de nós o teu espírito. Não retires de nós o teu espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova o espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito. Não retires de nós o teu espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais
prometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver o mesmo desespero e ficar pra trás. Transforma-nos a cada dia, Senhor. Que o Teu Espírito, ó Pai, esteja trabalhando em nossas vidas. Senhor, nós não conseguimos de nós mesmos. Nós dependemos de Ti, ó Pai. Porque Tu és maravilhoso e Tu fazes infinitamente mais de tudo aquilo que pensamos ou pedimos. Louvado seja o Teu nome, ó Deus. Louvado seja o Teu nome. Aleluia. Eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Soberano, meu Deus, Tu és tremendo, ó Pai. Louvado seja o Teu nome. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. Oh, aleluia. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Se coloque nas mãos do Senhor, pois és fiel. Ele é fiel. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois sei que
fiel, meu Deus. Tu és tremendo, ó Pai. Tu és poderoso, ó Deus. Em Ti está a vida, em Ti está todo o querer. Louvado seja o Teu nome, ó Deus. Receba os nossos louvores, a nossa adoração, porque Tu és o único digno de ser louvado e de ser adorado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Abençoe, passa essa alegria para o irmão que está ao seu lado. Aleluia. Pastor André. Amém. Nós continuamos enfatizando a campanha do quilo pela sua importância, pela sua urgência. E sempre que você for ao supermercado, lembre-se da campanha do quilo. Lembre-se de que há pessoas precisando desse socorro, precisando dessa ajuda. O número de pessoas que estão enfrentando dificuldades financeiras tem aumentado. A gente consegue ver isso, qualquer lida na internet, nos sites de notícias. A gente vê a quantidade de pessoas que estão passando dificuldades financeiras. Pessoas até que perderam moradia e estão tendo que morar na rua. Então, lembre-se da campanha do quilo, porque é uma oportunidade de você ajudar famílias inteiras que precisam desse socorro. Nós temos, às vezes, recebido até pessoas que estão batendo na porta da igreja pedindo socorro. Então, se nós tivermos em estoque o material, a gente consegue socorrer, amém? Essa relação está nas nossas redes sociais. Você acha rapidamente pelo Instagram, pelo Facebook, é só digitar lá INV Taquara, e você vai encontrar essa arte, mas são os itens básicos, né, que uma família precisa. E se você puder comprar e trazer quando vier para a igreja, nós temos ali ao lado da porta que dá acesso ao berçário, uma cesta que você pode colocar ali a sua oferta, ou então trazer durante a semana, de segunda a sexta-feira, de 8 às 17 horas, amém? Sua oferta chegará em boa hora, tá bom? Saiba que vai abençoar muitas pessoas em nome de Jesus. Durante a semana nós temos cultos todas as terças e quintas-feiras. Terças-feiras os nossos cultos de oração, onde nós intercedemos por pessoas, e você está convidado a estar presente, orando, buscando a face de Deus, intercedendo por vidas. E sempre há uma meditação bíblica na palavra de Deus, e está sendo falado sobre disciplinas espirituais, que com certeza é um assunto que vai abençoar a sua vida rica e abundantemente, amém? E toda quinta, nosso culto também de semana, nós estamos falando sobre, estudando os provérbios de Salomão, toda quinta-feira. Então, toda terça e toda quinta-feira, sempre às 7h30 da noite, a igreja está de portas abertas para te receber. Posso ouvir um amém? Então, faça planos de estar presente. Os cultos de semana não são gravados, nem vão para a internet. Os únicos cultos que estão sendo gravados são os cultos de domingo. Então, se você quer participar, você precisa estar presente. Amém? Toda terça e toda quinta-feira. Terça-feira, oração. Quinta-feira, nosso culto público. Terça-feira, meditação sobre disciplinas espirituais. E quinta-feira, Provérbios de Salomão. Nós estamos com o nosso podcast funcionando. Se você tem acesso ao Spotify, você pode procurar lá INV Taquara e você vai encontrar o nosso podcast, onde vão ter as mensagens, as pregações em áudio. Então, eu particularmente sou um consumidor desse tipo de mídia, né? E
até prefiro, porque você coloca lá para tocar e você vai ouvindo a pregação. Há pessoas que preferem o YouTube, porque gostam do visual também. Então, temos as duas opções. Ou pelo YouTube, você também tem acesso, ou agora pelo nosso podcast no Spotify. É só você encontrar lá INV Taquara, e já estão sendo colocadas lá no podcast, não o culto completo. No YouTube tem o culto completo, mas no podcast apenas as pregações. O áudio com as pregações que você encontra no Spotify. Spotify é fácil de você baixar, qualquer aplicativo de celular, você vai na loja de aplicativos e faz o download do aplicativo Spotify, tá bom? Nós hoje vamos ter o nosso chá da tarde para fecharmos esse mês de aniversário, e eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção, amém? Que você possa estar presente, vai ser uma tarde de comunhão. Assim como nós começamos esse mês de aniversário, nós queremos encerrar esse mês com mesas aqui no corredor, com a comunhão dos irmãos, e eu tenho certeza que vai ser uma tarde maravilhosa. Então eu convido você a estar presente hoje, a partir das 17 horas, para tomarmos um café, um chá, um chocolate quente. Olha, vai ser uma grande bênção. Eu quero agradecer a todos os irmãos e irmãs que deram o seu nome para trazer alguma contribuição para esse chá da tarde, né? Havia ali a lista, e precisamos da sua ajuda para que você possa chegar hoje um pouco antes das 17 horas, porque às 17 horas nós já queremos estar com a mesa arrumada. Então, se você deu o seu nome e se você puder chegar um pouquinho antes das 5, com certeza vai nos ajudar a poder preparar a mesa para que quando os irmãos chegarem, já esteja tudo arrumado. Amém? Então não falte, esteja presente. Eu tenho certeza que vai ser uma tarde de muita comunhão, assim como foi o nosso café da manhã. E com isso nós encerramos essa comemoração, esse mês de aniversário, um mês que foi muito especial para nós, onde não apenas celebramos os 43 anos da igreja, servindo ao Senhor neste lugar, mas também conseguimos voltar aos poucos a incentivar a comunhão, porque a pandemia tirou isso de nós e nós estamos aos poucos tentando incentivar a comunhão entre os irmãos. Isso foi o que marcou o nosso mês de aniversário e espero que tenha marcado a sua vida também. Amém? Porque você também faz parte da história dessa igreja. Posso ouvir um amém? Você também faz parte da história dessa igreja. Nosso bazar está funcionando após o culto, então dê um pulinho lá atrás. Se você tiver algum interesse em algum produto, você pode adquirir, e com isso você vai estar abençoando também a igreja. Deixe-me dar uma orientação que eu falei na quinta-feira, como não está sendo gravado, eu vou repetir hoje. Todas as roupas do bazar, você tem a liberdade de experimentá-las no banheiro da igreja. Nós não estamos liberando para levar para casa. Algumas pessoas têm perguntado, posso levar para casa para experimentar? Não, não pode, essa ordem é minha. Se você quer experimentar alguma roupa, você tem toda a liberdade para ir nos banheiros da igreja, tem as cabines que são fechadas, tem porta, e você vai poder, com muita privacidade, experimentar roupa, para ver se dá em você ou não, mas levar para casa não está autorizado. Estou esclarecendo porque muitas pessoas estão perguntando, tá bom? A gente já está praticando um preço muito abaixo, né? Tem instalações na igreja para poder fazer isso, então vamos colaborar em nome de Jesus, amém? E se você quiser trazer alguma coisa para doar para o bazar, nós estamos recebendo esse material e colocando ali, porque não tem só abençoado a igreja, né? Tem abençoado muito a igreja, mas não tem só abençoado a igreja, tem abençoado a muitos irmãos também, que estão tendo acesso a roupas boas e com preço bem acessível, tá bom? Então saiba que está sendo bênção para todos. Nós vamos começar no domingo que vem, no próximo domingo, dia 5/6, o nosso curso de batismo. Ele vai ser presencial e vai ser às 5:30 da tarde, antes do culto da noite. Se você já está inscrito, não perca a aula inaugural, que vai ser no próximo domingo. Se você ainda não se inscreveu, ainda dá tempo de você se inscrever, mandando uma mensagem para o WhatsApp da igreja,
33927370. Tá? Mande uma mensagem, diga: olha, eu não sou batizado nas águas, eu quero me inscrever para o curso de batismo. Pastor, por que eu tenho que me batizar? Porque para ser membro do corpo de Cristo, tem que ser batizado nas águas. Isso está na Bíblia, está na palavra de Deus. Jesus Cristo disse: vão por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura, fazendo o quê? Batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Essa foi a ordem de Cristo. Porque sendo batizado nas águas, as pessoas passam a fazer parte do corpo de Cristo. Quando o Espírito Santo foi derramado lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que foi registrado pelo autor, que foi Lucas, depois do batismo, Pedro, cheio do Espírito Santo, prega a palavra de Deus, e quantas pessoas se converteram? Quem lembra? Hã? Quantas pessoas foram batizadas? Quantas pessoas creram naquele dia? 3.000 pessoas. E depois de crerem, o que os apóstolos fizeram com elas? Elas foram batizadas. Então, para fazer parte do corpo de Cristo, você precisa passar pelas águas. Eu não sei o que você está esperando. Talvez fosse a abertura do curso. Já está aberto. Então, domingo que vem vai começar. Se você ainda não passou pelas águas, não fique mais esperando. Cumpra essa ordem que foi dada pelo nosso Senhor Jesus. Posso ouvir um amém? Então, você ainda tem uma semana para fazer a sua inscrição. No próximo domingo, também, dia 5/6, nós vamos estar recebendo aqui no culto da manhã o pastor Aron Aziz. Ele é um missionário, ele é do Paquistão, já esteve aqui na igreja em outras oportunidades. Quem conhece o pastor Aron? Ele vai estar aqui no próximo domingo pela manhã com a sua família. Eles estiveram este ano no Paquistão, eles viajaram para o Paquistão esse ano, no início do ano, foram visitar a família, porque eles são de lá, mas também foram fazer uma obra missionária, e a perseguição lá é grande, e ele nos contou, compartilhou conosco um pouco do que ele experimentou lá, e nós convidamos ele para estar compartilhando com a igreja um pouquinho dessa experiência. Então, se você quer conhecer um pouquinho do trabalho que foi feito lá no Paquistão, venha no domingo que vem, porque esse mês é o DIP, não é isso? Esse mês é o mês do DIP, que é o domingo da igreja perseguida, e nós já vamos nos preparar entrando nesse clima, porque, meus irmãos, nós precisamos entender que a igreja no Brasil, por enquanto, ainda é livre. Tem gente aí querendo voltar ao poder e querendo caçar a liberdade, né? Quer controlar a internet, por aí vai, mas eu não estou aqui para falar sobre isso. Mas, por enquanto, nós somos um país livre para pregar o Evangelho. Para você ter uma ideia, há países onde as igrejas oficiais, o pastor tem que submeter o seu esboço de pregação ao governo para ver se está de acordo e para ver se ele pode pregar aquilo que o governo deixa que seja pregado. Um exemplo disso é a Coreia do Norte. Pastores não podem pregar sem que o seu esboço seja submetido à aprovação do governo. Então, meus irmãos, nós precisamos orar pelos nossos irmãos que estão vivendo em países como esse, Paquistão, Coreia do Norte, Mianmar, e por aí vai. E orar pelo nosso país também, para que as liberdades não sejam tiradas, porque a gente está vendo dia após dia autoridades, principalmente o Supremo Tribunal Federal, que está querendo mandar no país, querendo cercear a liberdade de pessoas. Meus irmãos, não se iludam, o alvo é a igreja. O último bastião da verdade no nosso país é a igreja. A única coisa que impede que o mal se instale no nosso país é a igreja que ora por esse país, amém? Nós temos visto instituições caindo, mas a igreja tem permanecido de pé. Então nós precisamos orar, e
esse mês que vai entrar agora, sendo o mês do DIP, nós precisamos nos lembrar disso, nos lembrar da perseguição religiosa. Ela é real em muitos países ao redor do mundo e ela é uma ameaça já na nossa nação. Então, enquanto tem muita gente preocupada com bênçãos financeiras, nós estamos sob a ameaça de perdermos a nossa liberdade. Então precisamos, meus irmãos, fazer sabe o quê? Orar. Posso ouvir um amém? Precisamos orar. E é por isso que nós estamos trazendo o pastor Aron no domingo que vem, para enxergarmos um pouco dessa realidade. Depois vamos ter o DIP, falar mais um pouco sobre isso, para despertar a igreja, para que nós possamos orar, para que possamos continuar tendo liberdade para pregar o Evangelho. Porque, meus irmãos, nesses países onde há perseguição, mesmo com toda a perseguição, a igreja continua pregando o Evangelho. Todos os dias lutam pela sua vida, porque se forem pegos pregando o Evangelho, é prisão ou morte. E às vezes a gente aqui, com toda a liberdade que tem, não fala de Jesus. Então, eu convido você a estar presente no próximo domingo pela manhã, para ouvir um pouco dessa experiência que o pastor Aron e sua família tiveram no Paquistão, e convido você a estar presente no dia do DIP também, que a gente vai estar anunciando, para que você possa ouvir um pouco sobre isso e colocar os seus joelhos no chão, colocar os seus joelhos dobrados em oração, clamando por esses países e clamando pelo nosso país também. Posso ouvir um amém? Graças a Deus. Queridos, nós estamos com uma programação especial para a rede familiar. Nós temos uma rede familiar aqui na igreja que atende os casais, e eles estão com uma programação especial. Eles vão fazer um jantar no Dia dos Namorados, que vai ser na sexta-feira, dia 10/6, às 19h30, aqui na igreja. E como sobraram algumas vagas, então eles estão abrindo para os casais que por acaso não façam parte da rede familiar. Então, se você não faz parte da rede familiar, temos essas vagas sobrando e estão sendo colocadas à disposição da igreja, que esse é um trabalho da rede familiar. Vai ser no dia 10/6, como eu disse, uma sexta-feira, às 19h30, e o custo vai ser R$ 60 por casal. Então, a inscrição ela é mediante pagamento. Não adianta você falar assim: ô irmão, reserva o meu lugar aí que eu venho. Não, tem que fazer o pagamento, porque vai ser um jantar, tem custo, tem que comprar o material, tem que preparar as coisas, tem que ornamentar o local, enfim. Vai ser então sexta-feira, dia 10/6, o valor é R$ 60. Inscrições como? Pessoalmente? Então as inscrições estão com o diácono Eduardo Marques e a Karen, sua esposa, lá na frente da igreja. Então procure eles hoje, ainda hoje, faça a sua inscrição. Meus irmãos, R$ 60, eu não sei nem o que você compra com R$ 60, porque você paga em qualquer lugar para comer, um lanche individual é 40, R$ 45, por aí. Nós estamos cobrando R$ 60 o casal, não é R$ 60 para cada um, é R$ 60 os dois. Então, é um valor que está muito bom. A gente tem olhado algumas igrejas que estão fazendo trabalhos semelhantes a esse. Sabe quantas igrejas por aí estão cobrando um jantar como esse? R$ 150. Nós temos olhado e é o que igrejas têm cobrado num evento como esse. R$ 150. Nós estamos fazendo a R$ 60. Olha, tem a quantidade de vagas que ainda tem? 23 vagas apenas. Então, se você não garantir sua vaga hoje, eu não posso garantir que durante a semana você vai conseguir. Pastor, eu queria... Procure Eduardo e a Karen ainda hoje, faça a sua inscrição mediante pagamento. Hoje há uma série de facilidades para você fazer o pagamento, amém? Procure eles ainda hoje e faça a sua inscrição para este evento, que vai ser um jantar do Dia dos Namorados da rede familiar,
que vai acontecer aqui na igreja, no dia 10/6, às 19h30. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, acho que eu já varri todos os anúncios. Ok. Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Eu não vou chamar você aqui à frente, só preciso que você levante a sua mão. Temos visitantes ali no meio da igreja, que alegria, lá atrás também. Fique com a sua mão levantada só um pouquinho, até que as irmãs cheguem até você. Que Deus te abençoe, que alegria ter você aqui conosco. Isso, temos ali do outro lado também um visitante. Quem estiver perto, nos ajude, diga, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Abençoe a vida dessas pessoas. Isso, temos outro aí. Que alegria ter vocês aqui conosco. Mais alguém nos visitando hoje pela primeira vez, é para receber uma lembrança da nossa igreja. Amém? Sejam muito bem-vindos. As portas dessa igreja estão sempre abertas para vocês. Como é que nós recebemos nossos visitantes? Deus abençoe a vida de vocês, rica e abundantemente. Amém? Que Deus seja louvado pela sua presença. Que bom, que alegria ter vocês aqui conosco. Um anúncio de última hora, pós-CETEB começa no próximo domingo, recomeça no próximo domingo no formato presencial, 17 horas. Então, quem é aluno do pós-CETEB, retomada das aulas presenciais, próximo domingo, dia 5/6, às 17 horas. Tá bom? Irmãos, vamos ao nosso momento de oração. Nós temos orado por pessoas, clamado ao Senhor, como é o caso do Yuri Campos, um bebezinho, recém-nascido, já passou por cirurgia, e os médicos têm acompanhado que ele teve uma trombose, e nós estamos orando não só por ele, mas por toda a família, para que tudo isso que está acontecendo os aproxime do Senhor. Temos orado pela recuperação da irmã Lira Dalva, esteve aqui no Encontro Feminino sexta-feira, foi uma grande alegria vê-la. Estamos orando pela recuperação do diácono Dão, que teve que fazer uma cirurgia às pressas. Patrícia Queiroz, que também está se recuperando, né? Orando pela Cecília, estou vendo ela ali hoje, Cecília Lázaro, que alegria ter aqui conosco, uma alegria muito grande. E orar pelas famílias enlutadas da igreja, né? Tivemos a família do Joel, né? E semana passada também continuamos orando pela família do Carlos Heitor, que partiu para o Senhor. Não sei se alguns irmãos ainda não sabiam, mas no domingo passado ele veio a falecer. Enfim, meus irmãos, e temos tantas pessoas precisando de um milagre. E nesse momento nós temos dobrado os nossos joelhos, e eu vou desligar o microfone para que você possa fazer isso, para que você possa ter a oportunidade de dobrar os joelhos, de apresentar a Deus o seu pedido de oração, e depois nós vamos orar juntos em nome de Jesus. Amém?
Amado Deus, soberano Pai, prostrados diante de Ti, Senhor, nós clamamos aos céus nesta hora, pedindo que o Senhor possa responder às nossas orações, ó Pai. Clamamos a Ti, Senhor, pois o Senhor é a nossa força, o nosso auxílio. Ó Pai, o Senhor é a nossa fortaleza, um socorro bem presente no tempo da angústia, Pai. Senhor, vem falar aos nossos corações, ó Deus, enche-nos com a Tua presença. Senhor Jesus, derrama sobre nós da Tua graça, do Teu amor, ó Pai. Pai querido, Pai amado, que o Teu Espírito Santo possa falar conosco e responder às nossas orações, conforme a Tua vontade, ó Pai. Recolhe as lágrimas, o choro, Senhor, e traz, Senhor, resposta, ó Pai. Nós clamamos a Ti, Senhor, pois o Senhor é tudo que temos, ó Pai. Tudo o que temos está em Ti, ó Pai. O Senhor é a nossa força, o nosso auxílio, a nossa paz, ó Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por todo o bem que o Senhor tem feito a nós. Obrigado, Senhor, porque tudo que somos vem de Tuas mãos, ó Pai. Sem Ti, nós não somos nada, ó Deus. Renova-nos nessa manhã, ó Pai. Derrama sobre nós, Senhor, do Teu Espírito, para que haja quebrantamento em nossos corações, ó Pai. Dá-nos um coração quebrantado diante de Ti, ó Pai. Um coração submisso a Ti, ó Deus. Nos dá fome e sede de Ti, ó Pai. Nos dá fome e sede da Tua palavra, Senhor. Nós entregamos tudo em Tuas mãos, ó Pai. Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. E que a igreja do Senhor diga amém. Você pode se sentar. Vamos passar o momento do ofertório. Momento que também faz parte do nosso culto a Deus. Vai ter? Momento que também faz parte do nosso culto ao Senhor. Momento onde Ele nos permite abençoar a sua casa. Abençoar como, pastor? Abençoar através dos nossos dízimos e ofertas. Ele que tanto nos abençoa, posso ouvir um amém? Ele que tanto nos abençoa. Nesse momento, Ele nos dá o privilégio de poder abençoar a sua casa. Então, as irmãs vão passar com os envelopes. Se você puder, levante sua mão, pegue o envelope. Que você possa dizimar, ofertar, para que possamos continuar honrando os compromissos da casa do Senhor, para que essas portas continuem abertas, para que vidas possam chegar a este lugar e ouvir a sua palavra. Os diáconos estão com as maquininhas, se você precisar é só levantar a mão, eles vão chegar até você. Está projetado aqui também as nossas chaves Pix, com as nossas contas. Essa arte também estão nas nossas redes sociais. Que Deus te abençoe pela sua fidelidade, pela sua generosidade. Que Deus continue derramando sobre a tua vida. Em nome de Jesus, amém? À medida que você for terminando de preencher, traga até o altar do Senhor. Traga até aqui à frente. Eu quero apertar a sua mão e pedir que Deus te abençoe em nome de Jesus.
se você estiver terminando de preencher, você pode trazer ainda aqui à frente. Senão nós temos um segundo momento onde as salvas vão estar passando e você vai poder segurar em mãos a sua oferta que você vai colocar na salva. Para isso eu convido você a ficar de pé. Vamos orar juntos. Eu vou apresentar a Deus os envelopes que foram trazidos ao altar e você vai apresentar a Deus a oferta que está nas suas mãos. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, pelos dízimos e ofertas trazidos ao Teu altar. Obrigado, Senhor, por aqueles que serão colocados nas salvas. Que o Teu Espírito Santo continue suprindo para a Tua casa, ó Pai. E que o Teu Espírito Santo continue suprindo cada lar aqui representado, Senhor. Que não falte o pão na mesa, que não falte a provisão diária, Senhor. Nós entregamos nossas vidas financeiras em Tuas mãos, ó Pai, e Te agradecemos pela Tua provisão, em o nome de Jesus, e que toda a igreja do Senhor diga amém. Deus te abençoe, você pode sentar, os irmãos vão passar com as salvas, e enquanto isso, nós vamos louvar o Senhor Jesus. Vou calar meus lábios, eu vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, eu vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Sobre sua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca faltarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca secarão, nunca secarão, nunca secarão. Aleluia. Um último anúncio que faltou eu fazer. Falei do bazar lá atrás e a cantina também vai estar funcionando. A cantina aqui é um espaço de comunhão. Então, quando acabar o culto, dê um pulinho lá atrás, seja para ir no bazar ou para fazer um lanche na cantina, ou os dois. Amém? O que mais tenha, não saia correndo. Vamos aproveitar essa oportunidade para termos comunhão uns com os outros. Amém? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 18. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, a partir do versículo 18. Amém? A palavra do Senhor diz assim: dou graças a Deus, porque falo em línguas mais do que todos vocês. Contudo, na igreja, prefiro falar 5 palavras com meu entendimento, para instruir os outros, do que falar 10.000 palavras em línguas.
Irmãos, não sejam meninos no entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam crianças, mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Na lei está escrito: falarei a este povo por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de outros povos. E nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas constituem um sinal não para os que creem, mas para os que não creem. A profecia, no entanto, não é para os que não creem, e sim para os que creem. Assim, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em línguas, no caso de entrarem pessoas não instruídas ou não crentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar ali um não crente ou um não instruído, ele será convencido por todos e julgado por todos. Os segredos que ele tem no coração se tornarão manifestos, e assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vocês. Senhor, nos abençoe com a tua palavra, que o teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações. Anula minha carne, Senhor, para que eu possa falar de ti e não de mim. Que o teu Espírito tenha liberdade para agir em nosso meio, ó Pai, em o nome de Jesus, e que toda a igreja do Senhor diga amém. Nós estamos falando sobre profecia já há alguns domingos. Então, antes de nós entrarmos no assunto de hoje, só para fazer um retrospecto, nós estamos falando já há alguns domingos sobre profecia e vimos, e eu tenho repetido de propósito a todo domingo, uma definição que não é minha, ela é do Sandstorms, que é o livro no qual eu estou me baseando para fazer esta série de mensagens sobre dons do Espírito Santo. E ele define profecia como um relato humano de uma revelação divina. Eu tenho repetido isso de propósito, para que você entenda o que é profecia. Profecia é o relato humano de uma revelação divina. E aí, nós falamos também sobre a pergunta que Sandstorm, no seu livro, faz para provocar o debate. É correto buscar profecias? E nós já vimos, já nos domingos que passaram, que é correto sim. O próprio apóstolo Paulo encoraja a igreja a buscar o dom de profecia, com zelo, com amor, mas ele encoraja, ele diz: busquem com dedicação o dom de profetizar. E nós já falamos aqui algumas coisas a respeito disso. Lembramos também a igreja nesses últimos domingos que os dons espirituais, eles são o resultado da ação de Deus em uma vida cheia do seu Espírito. Então não adianta você querer ser usado por Deus através dos dons espirituais se você não se encher do Espírito. Se você alimentar a sua carne, você viverá segundo os desejos da sua carne. Mas se você alimentar o seu espírito com o Espírito Santo de Deus, buscando o Espírito Santo de Deus, através de um relacionamento diário e constante com Deus, então, cheio do Espírito Santo, você será uma pessoa que será usada por Deus na sua obra. Posso ouvir um amém? Então, partindo do pressuposto que profecia é o relato humano de uma revelação divina, partindo do pressuposto que Paulo encoraja a igreja a buscar o dom de profecia, com zelo, com amor, porque a profecia ela tem uma finalidade. Quem lembra? Qual é a finalidade da profecia? Para edificar a igreja, não é para edificar a própria pessoa. Os dons do Espírito são para quê? Para a edificação da igreja. Então, se é para a edificação da igreja, Paulo está dizendo, vocês têm que buscar com zelo e com amor. Agora, isso é o resultado de uma vida cheia do Espírito Santo
de Deus. Falamos também falamos sobre a questão dos sonhos, que sonhos não são profecias que devem ser entregues. Eu falei aqui, não sei se foi semana passada ou semana retrasada, não me recordo agora, mas falamos a questão dos sonhos, que muita gente começou dentro da igreja, então eu tive um sonho, eu tenho que entregar para o irmão. Não, falei aqui com todas as letras que todos os sonhos, se Deus deu um sonho a você, este sonho é para quem? É para você. Se Deus te mostrou alguém que precisa de oração, quem é que tem que orar por essa pessoa? É você. Sonhos normalmente são Deus querendo falar contigo. Profecia é diferente. Profecia é Deus querendo falar com outra pessoa através de você. Mas são coisas distintas. Inclusive, voltamos à lista de Paulo falando sobre dons espirituais e vimos que na lista de Paulo não tem o dom de sonhar. Ok? Então foi algo que nós falamos também. Falamos também sobre a questão de que na questão de se qualquer pessoa pode profetizar. Sim, qualquer pessoa está apta a profetizar. Por quê? Porque se o dom do Espírito é o resultado de uma vida cheia do Espírito Santo, e se segundo o relato de Atos 2, o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, então todos nós potencialmente temos a possibilidade de profetizar. Amém? Todos vão profetizar? Não. Porque também vimos lá em Coríntios 12 que os dons são diversos e Deus distribui individualmente a cada um conforme a sua vontade. Então, Deus precisa de um monte de profeta? Não. Mas Deus eventualmente pode usar você para profetizar, para falar com alguém. Amém? Então, potencialmente, todos nós temos condições de profetizar. A pergunta é: todos nós vamos profetizar? Não. Assim como todos vão ter uma palavra de sabedoria? Não. Todos vão ter palavra de conhecimento? Não. Mas existe a possibilidade de eventualmente sermos usados através desses dons, desde que haja a necessidade, desde que seja para a edificação da igreja ou a edificação do corpo de Cristo. Posso ouvir um amém? Então, esses foram os assuntos que nós já falamos até aqui. Eu fiz uma breve recapitulação, porque tudo isso está no nosso canal do YouTube. Se você desejar voltar lá e ver e rever, está tudo gravado lá no YouTube, você tem a possibilidade de voltar e tirar alguma dúvida que porventura tenha ficado. Vamos ao assunto de hoje, que vamos tratar hoje. Hoje vamos falar da seguinte questão: que tipo de informação Deus revela na profecia? Que tipo de informação Deus revela na profecia? E aí, no texto que nós lemos hoje, eu quero que você volte ao versículo 25. Vamos ler do 24 para poder fechar o sentido, mas o que eu quero destacar é o versículo 25. Porém, se todos profetizarem, isso é Paulo escrevendo à igreja, se todos profetizarem e entrar ali um não crente ou um não instruído, ele será convencido por todos e julgado por todos. Os segredos que ele tem no coração se tornarão manifestos, e assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vocês. Normalmente, a profecia, ela vem desnudar o coração de alguém. A profecia, ela vem quebrantar o coração de alguém. Deixe-me
te dar um exemplo que talvez possa ter acontecido com você. Quantas vezes eu já escutei esse mesmo relato? A mulher que serve a Deus e o marido que não é crente. E a mulher, a esposa, ela vem naquela luta, orando pelo seu esposo, clamando pela vida dele e sempre convidando ele para ir na igreja. Um belo dia, o que acontece? Este homem, duro de coração, vira para a senhora e fala o quê? Hoje eu quero ir na igreja. Nunca pisou na igreja. Um belo dia ele fala assim, eu quero ir na igreja hoje. E aí ele vem para o culto. A irmã não comentou nada com o pastor, não falou que estava trazendo o seu marido. Entrou na igreja, sentou, o culto começou, e aí chega na hora da pregação, o pastor começa a pregar a palavra. De repente, esse homem olha para a mulher furioso da vida, e o que ele fala? Já aconteceu contigo. Quem mandou você contar da minha vida para o pastor? Sim ou não? O homem fica brabo porque ele acha que a esposa correu na frente e entregou o serviço para o pastor. E aí a mulher fala, não, mas eu não falei nada com ele. E muitas vezes o homem nem acredita, fica achando que ela foi lá e falou com o pastor a respeito da vida dele. Essa mulher foi lá e me entregou, falou tudo. O homem está falando da minha vida lá no púlpito. O pastor está falando da vida dos outros aqui no púlpito? Sim ou não? Não. O pastor no púlpito está fazendo o quê? Pregando Mas no meio da pregação, isso já aconteceu comigo. Quantas vezes o Espírito Santo traz mensagens aos lábios que às vezes não estavam nem no esboço. Mas quando isso acontece, eu sei que ele quer alcançar alguém. E são nessas horas que essas pessoas são alcançadas. E segundo Paulo, o que acontece com essas pessoas nesse momento? Voltemos ao versículo 25. Os segredos que ele tem no coração se tornarão o quê? Manifestos. E assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a quem? Então, quando o Espírito Santo quer usar alguém para falar com uma outra pessoa, a intenção de Deus não é envergonhar essa pessoa, a intenção de Deus é quebrantá-la. Porque às vezes, irmãos, nós guardamos coisas dentro de nós. Nós guardamos questões dentro de nós que a gente não abre para ninguém. Há muitos anos já, no início do meu ministério como pastor, eu atendi uma pessoa em gabinete e a pessoa solicitou o gabinete. E a pessoa começou a falar e a coisa não saía do lugar. E minha esposa estava junto, que normalmente, quando eu atendo irmãs, ela está sempre presente. E aí, aquela coisa meio truncada, meio amarrada. Daqui a pouco, e normalmente quando Deus quer falar através de você, parece que você escuta a voz de Deus aqui dentro do seu coração. O Espírito Santo falou assim, pergunte a ela sobre isso. E era uma coisa muito pessoal. Aí eu falei, não, peraí, isso é coisa da minha cabeça. Não vou perguntar isso não. E aí continuei falando, mas a coisa continuou truncada. Daqui a pouco o Espírito Santo veio de novo e falou assim, pergunte a ela sobre isso. Eu falei, caramba, o negócio agora ficou ruim. Aí eu falei, não posso desobedecer a Deus. Aí joguei a pergunta na mesa. Quando eu joguei a pergunta na mesa, os olhos da mulher se arregalaram. Ela olhou para mim e começou a chorar.
E daquele momento em diante, a coisa fluiu. Havia algo dentro do coração dela que talvez até ela quisesse compartilhar, mas havia uma barreira que não deixava com que ela se abrisse. E aí vem o Espírito Santo e traz a palavra. Pergunta a ela sobre, e falou o que era. E eu fiquei até com vergonha de perguntar. Falei, meu Deus, isso é muito pessoal. Mas o Espírito Santo falou, pergunta. Eu fui lá e falei. E o coração dela foi quebrantado e ela pôde ser tratada. Então, meus irmãos, quando Paulo fala sobre essa questão de revelar os segredos do coração, há coisas que estão enraizadas dentro de nós que só o Espírito Santo pode quebrantar. Há coisas dentro de nós que só o Espírito Santo pode agir. E nós, em algum momento, poderemos ser usados por Deus para que Deus haja na vida de alguém. Quantas vezes? Conversando com alguém, ou na igreja, ou no trabalho. Isso aconteceu comigo no trabalho. Eu lembro de uma vez que eu trabalhava numa empresa que a matriz era em São Paulo, e às vezes a gente tinha que viajar para São Paulo, e às vezes ficava até uma semana lá trabalhando. E uma vez eu fui com o meu chefe, e ele perguntou assim, você se incomoda se a gente dividir o quarto, que a empresa não está querendo liberar 2 quartos? Eu falei, não, contanto que tenha 2 camas, não tem problema nenhum. Ele, não, óbvio que eu falei, então está tudo certo, brincadeira, né? Aí fomos para São Paulo, aí, não sei se foi na segunda noite, do nada ele tocou num assunto lá, e aí o Espírito Santo começou a falar no meu coração, e eu entrei. E Deus foi falando, eu fui falando, e ele ficou meio balançado. No dia seguinte eu escutei ele falando com os outros, essa noite o André quase me converteu. Eu falei, não fui eu não, filho, quem fala é Deus. Mas Deus começou a revelar algumas coisas. Por quê? Porque Deus quer atingir o coração, mas a pessoa não quer abrir, a pessoa não quer se expor. E aí o Espírito Santo vai lá e faz o quê? Dá esse discernimento a alguém, dá uma palavra a alguém para que possa chegar até você e dar a você a oportunidade de você se abrir. Para quê? Para que você seja envergonhado? Segundo as palavras de Paulo, não. Segundo as palavras de Paulo, é para que você possa prostrar-se com o rosto em terra e adorar a Deus, e assim vai ser testemunhado que Deus está no meio da igreja. Posso ouvir um amém? Então, a profecia, ela tem esse lado de abençoar vidas. Quantas vezes você está andando no meio da igreja e de repente você olha para alguém e o Espírito Santo fala assim, vai lá e dá um abraço nela. Já aconteceu com você? Já aconteceu ou não? Vai lá e dá um abraço naquela pessoa. Dá um abraço naquela pessoa? E aí você abraça aquela pessoa, você foi lá e abraçou, o que aconteceu? A pessoa começou a abrir o coração. O Espírito Santo falou contigo. Vai lá e dá um abraço naquela pessoa. Ah, pastor, mas eu profetizei depois que você deu o abraço. E que a pessoa abriu o coração para você, provavelmente você falou de Deus para ela, sim ou não? Se isso não é profetizar, eu não sei o que é. Então a gente às vezes coloca a profecia como algo tão grande, tão distante, e às vezes Deus está fazendo isso no meio do seu povo, há muito tempo. Por isso que eu tenho repetido, para que você seja usado por Deus, você precisa estar sensível à voz de Deus. Posso ouvir um amém? Mas para estar sensível à voz de Deus, eu tenho que estar cheio do Espírito Santo. E se você não buscar, você não vai estar cheio. Isso é algo que você precisa fazer.
A gente se enche de tantas coisas ao longo da semana, mas não se enche de Deus. A gente bebe de muitas fontes durante a semana, mas a gente não bebe da fonte do Altíssimo. Então, meus irmãos, quando Deus desnuda o coração de uma pessoa, essa pessoa se rende a Deus e o confessa como Senhor da sua vida, e o nome do Senhor, Ele é exaltado. Então, esteja sensível à voz do Espírito. Quando Deus mandar você falar com alguém, quando Deus mandar você ir até alguém, quando Deus falar ao teu coração, vá até o fulano e fale isso com ele, obedeça. Sabendo que a profecia não é para envergonhar, a profecia é para abençoar, a profecia ela é para edificar o corpo de Cristo. Amém? Mas sempre que você ouvir a voz de Deus, obedeça. Sempre que você ouvir a voz do Senhor, cumpra aquilo que Ele está mandando, porque Paulo está dizendo que o Espírito Santo trabalha dessa forma. É por isso que muitas vezes quando eu estou pregando e o Senhor começa a falar ao meu coração coisas que não estão no esboço, eu dou liberdade ao Espírito Santo. Porque eu sei que com certeza Ele está querendo falar com alguém que está presente. Tem horas que eu estou pregando e eu estou aqui com o esboço do lado, lendo a Bíblia, olhando o esboço e olhando para a igreja, tentando seguir o que está planejado. Daqui a pouco eu começo a falar coisas que não estão aqui, falei, caramba, vamos lá. Porque quem está no controle é Deus, Ele é o Senhor da igreja. Ele sabe o que está passando dentro do seu coração. Assim como Ele sabe o que está passando dentro do meu coração. Ele sabe o que nós estamos precisando ouvir. Posso ouvir um amém? Então, primeiro ponto de hoje. Que informação Deus revela na profecia? Ele normalmente revela os segredos do coração. Ele vai falar com pessoas. Obviamente, você vai ver no Antigo Testamento outros tipos de profecia, porque no Antigo Testamento o Espírito Santo não havia sido derramado sobre toda a carne. Então, por exemplo, você vê Deus mandando Elias ir falar com o rei Acabe, para que o povo abandonasse a idolatria a Baal. Você vai ver, por exemplo, Deus falando com Jonas para ir até a cidade de Nínive, para entregar uma palavra profética contra aquela cidade. Mas isso acontecia no Antigo Testamento dessa forma, por quê? Porque o Espírito Santo não havia sido derramado sobre toda a carne. No Novo Testamento, você vê essa orientação de Paulo à igreja. Como o Espírito Santo já foi derramado sobre toda a carne, nós potencialmente podemos ser usados por Deus para abençoar a vida dos outros irmãos. E na maioria das vezes, quando isso acontece, Deus abre, Deus revela os segredos do coração para que essa pessoa, então, seja abençoada. Posso ouvir um amém? Segundo ponto de hoje, de onde vem a profecia? Aproveitando que você está em Coríntios 14, vamos continuar lendo o texto. Nós paramos no versículo 25. Versículo 26. Que fazer então, irmãos, quando vocês se reúnem, um tem salmo, outro tem um ensino, este traz uma revelação, aquele fala em línguas, e ainda outro faz a interpretação. Que tudo seja feito, mais uma vez, para edificação. No caso de alguém falar em línguas, que não sejam mais do que 2, ou, quando muito, 3, e isto sucessivamente, que haja alguém que interprete. Mas não havendo quem interprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem.
Se, porém, vier uma revelação a alguém que esteja sentado, cale-se o primeiro. Porque, mais uma vez Paulo dizendo, porque todos poderão profetizar. Mas de que forma? Um após o outro, para que todos aprendam e sejam consolados. E peraí que eu me perdi. 31. Para que todos aprendam e sejam consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Por quê? Porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Então, no que se baseia a profecia? A profecia é uma revelação. Qual é o último livro da Bíblia? Apocalipse. E o que significa Apocalipse? Só uma parte da igreja que sabe, né? Nesse ponto, não que eu concorde, mas eu já tive a oportunidade de ter acesso ao material. A Bíblia das Testemunhas de Jeová, eles não traduzem o último livro como Apocalipse, eles já traduzem como revelação. Porque, na verdade, Apocalipse é revelação. E o que é a profecia, senão uma revelação? É Deus revelando alguma coisa. Vamos voltar ao texto, no versículo 30. Se, porém, vier o quê? Versículo 30. Se, porém, vier uma revelação a alguém que esteja sentado, cale-se o primeiro. Então, o que Paulo está dizendo à igreja de Corinto é que as profecias se fundamentam em uma revelação. Que revelação? Dos mistérios divinos, daquilo que Deus quer falar, ou dos segredos do coração. Na verdade, a profecia é uma revelação de Deus. É Deus revelando algo a você para você edificar a vida de alguém. Deus não revela algo a você para você se tornar um ser mais especial. Deus revela algo a você para que você edifique a vida de uma outra pessoa. Isso se dá através da revelação. Então, a atividade divina, ela é revelada para que haja a comunicação humana. Ou, usando a frase de Sands Storms, é o relato humano de uma revelação divina. Então, a profecia, meus irmãos, ela não se baseia em palpites, a profecia não se baseia em suposições, a profecia não se baseia em inferências. E inferências são quando você inclui suas ideias, quando você tenta colocar a sua opinião. Não se baseia em conjecturas, ou mesmo em sabedoria. Profecia não é o que você acha que ouviu. Profecia é a mensagem que Deus te revelou para edificar a vida de alguém. Se tem dúvida, não fale. Se tem dúvida, não fale, porque quando Deus fala com a gente, não fica nenhuma dúvida. Se ficou na dúvida, eu contei a minha experiência pessoal, estava atendendo uma pessoa e Deus falou comigo, eu fiquei na dúvida, me calei. O que Deus fez? Repetiu de novo, uma segunda vez, a mesma frase. Eu falei, opa, então peraí. Então isso não foi da minha cabeça não. Então Deus está querendo falar com essa pessoa. Então, meus irmãos, você não pode se basear nessas coisas. Olhei para o irmão e falei, achei que o irmão está meio triste hoje. Acho que Deus está me dando uma palavra para ir falar com ele.
Isso é qualquer outra coisa, palpite, suposição, inferência, conjectura, mas não é profecia. Profecia não se baseia em visão pessoal, ou numa intuição, ou numa iluminação. A profecia ela é uma revelação. É quando Deus revela algo a você. Se não, seria um ensino. O que é um ensino? Ensino é você estudar alguma coisa e ensinar pessoas. Como é o caso, por exemplo, nós temos aqui classe de batismo, nós temos turmas de CETEB, do pós-CETEB, né? Os professores estudam e passam conhecimento adiante. Profecia não é isso. Profecia é uma revelação para edificar a vida de alguém. É uma revelação feita por Deus de forma espontânea, alicerçada na palavra, porque Deus não vai falar contra a sua palavra. Eu tive uma revelação, Deus falou comigo para te dar uma palavra. Irmão, qual é a palavra? Deus falou que você tem que largar sua mulher e casar com outra. Isso não é profecia, isso é uma mensagem do inferno. Porque Deus não vai falar contra a sua palavra. Posso ouvir um amém? Então, o cuidado que nós temos que ter é esse. Profecia não é ensino. Eu não vou ensinar ninguém, mas eu não vou falar algo em nome de Deus que fira a sua palavra. Então, qual é a recomendação? Para que você seja usado em profecia, além de estar cheio do Espírito, você precisa também do quê? Conhecer a Bíblia. Senão você vai sair falando coisas que ferem a palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Então veja que, eu já falei isso aqui, é por esse motivo que Deus não usa crianças. E quando eu falo crianças, eu estou falando na linguagem simbólica. E o que eu vou dizer agora é uma opinião pessoal, tá? Eu já vi na internet crianças literalmente pregando e falando, eu sou contra. Eu não vejo na Bíblia nenhum respaldo bíblico para que crianças preguem e falem da palavra de Deus. Não tem maturidade para isso. Muito menos conhecimento. São apenas repetidores. Ouvem e repetem, ouvem e repetem. Mas isso é uma opinião pessoal. Agora, quando eu estou falando aqui que Deus não usa crianças, eu estou falando que Deus não usa pessoas imaturas. Por isso a gente tem insistido aqui, culto após culto, que você e eu precisamos ter um relacionamento com Deus. Precisamos orar, precisamos ler a Bíblia, precisamos buscar a face de Deus. Precisamos conhecer a palavra. Porque senão você corre o risco de achar que Deus está falando algo com você, mas é uma coisa do seu coração, e o pior, pode estar totalmente contrário à palavra de Deus. Eu contei aqui uma experiência pessoal, e vou repetir porque está aqui dentro do contexto do esboço. Se a profecia é uma revelação, e se nós somos o canal pelo qual Deus vai falar, então nós temos que estar preparados para não errar. Porque, meus irmãos, se nós diminuirmos ou acrescentarmos algo naquilo que Deus nos revelou, nós vamos falhar. Por isso, a Bíblia diz que a quem mais é dado, mais será cobrado. Porque grande é a responsabilidade de falar em nome de Deus.
Então, nós temos que partir do pressuposto, toda vez que Deus revela algo, esta palavra, ela pode estar errada, sim ou não? Quando Deus revela algo, Ele erra no que Ele está falando? Não. A palavra de Deus nunca erra. A revelação de Deus nunca está errada. Mas se às vezes algumas profecias são proferidas de forma errada, quem errou? Foi Deus? Então, esse é o cuidado que nós precisamos ter, porque a revelação, ela vem de Deus, mas nós interpretamos e aplicamos. Deu para entender isso? Deus, Ele revela, mas quem é que interpreta e aplica? Quem é? Somos nós. E é nesse momento que nós temos que ter cuidado para não interpretarmos e aplicarmos aquilo que Deus revelou a nós de forma equivocada. E eu já contei uma experiência que aconteceu comigo, de uma pessoa que me trouxe uma palavra profética, eu contei aqui para a igreja. Até o final do ano isso vai acontecer, e eu passei aquele ano orando e falando, Senhor, esse é o ano que o que eu estou buscando vai acontecer. E aí, isso foi nesse período assim, acho que maio, e aí os meses foram passando e nada acontecia, e o irmão falou, vai acontecer até o final do ano. Eu falei, glória. Chegou o mês de dezembro, eu falei, olha Senhor, é o último mês, hein? Última oportunidade. E aí o mês de dezembro foi passando, chegou dia 31, eu falei, bom, para Deus um dia são como 1000 anos, então ainda dá tempo. Aí chegou a hora do culto da virada, eu vim para o culto e falei, Senhor, ó, tem 2, 3 horas ainda aí, ó. E aí virou o ano, nada. Falei, caramba, aí continuei buscando a Deus, falei, o que aconteceu, Senhor? Bom, pode estar atrasado, né? Afinal de contas, Daniel ficou orando 21 dias. De repente, até o dia 20 de janeiro chega, e nada. Entrou fevereiro. Eu falei, Senhor, e a profecia do irmão? Eu fui orar, falei, Senhor, eu não pedi nada. O irmão veio entregar a palavra, disse que era uma palavra que vinha de ti. E eu estou aqui esperando. Já estou achando que o que ele falou não veio do Senhor. E aí o Espírito Santo falou no meu coração, a mensagem que ele te entregou fui eu que mandei, mas o prazo não foi meu. O que aconteceu? Deus revelou a ele. Aonde foi que errou? Na interpretação e na aplicação. Colocou coisas na mensagem que Deus não havia dito. Então, meus irmãos, nós precisamos tomar esse cuidado. Deus fala conosco, Deus nos revela, Deus nos usa, mas nós temos que ter cuidado na hora da interpretação e da aplicação, porque Deus, Ele é responsável pela revelação, mas quem vai falar a mensagem é quem? Somos nós. Então, quando Deus falar com você, se atenha ao que Deus falou. Quando Deus te usar para falar com alguém, se atenha a falar exatamente o que Deus mandou dizer, nem mais e nem menos. Aleluia. Bom, ainda tem mais coisa para falar aqui, mas eu acho que não vou seguir para não ficar muita coisa, vou ficar só com esses 2 pontos mesmo. Então, meus irmãos, coloque isso no seu coração. Tenha uma vida cheia do Espírito Santo. Conheça as Escrituras, para que você não seja usado por Deus e venha a falar coisas que estão contrárias à palavra do Senhor, porque Deus, Ele sempre revela o que é correto, mas às vezes na hora de interpretar e aplicar,
a gente pode errar. Então, a única maneira da gente não errar é a gente estar sempre baseado em quê? Na palavra. Deus falou ao meu coração. Isso é algo que fere a palavra? Não. Se não é algo que fere a palavra, então eu posso abençoar a vida de alguém. Porque profecia é uma revelação. E Deus revela o quê? A sua vontade. Deus revela os segredos do coração de alguém, para que essa pessoa seja edificada, para que essa pessoa seja abençoada. A intenção de Deus nunca é envergonhar, a intenção de Deus sempre é abençoar. Posso ouvir um amém? Vamos ficar de pé. Quero chamar o ministério de louvor aqui em cima. Vamos cantar, não vou calar meus lábios. E saiba que Deus quer usar o seu povo, amém? Deus quer usar você, mas para isso nós precisamos buscar, precisamos estar preparados, precisamos entender o que estamos fazendo, para que sejamos usados por Deus para abençoar a vida dos nossos irmãos, amém? Quero pedir aos diáconos que já estejam aqui à frente. Ao final deste culto nós vamos estar ungindo os enfermos e orando para que eles sejam curados em nome de Jesus. Então todos os diáconos que estiverem presentes já estejam aqui à frente em nome de Jesus. Não vou calar meus lábios. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, não vou calar meus lábios, eu vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca faltarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas sobre tua vida. Aleluia. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca faltarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca secarão. Nunca secarão. Nunca secarão. Senhor Deus e Pai, usa-nos, ó Deus, de acordo com a Tua vontade. Aleluia, Senhor.
Usa-nos, Senhor, através dos dons do Espírito. Que sejamos, ó Pai, uma igreja frutífera. Que pessoas sejam usadas por Ti, ó Pai, para abençoar outras pessoas, para edificar outras pessoas, ó Pai. Que haja um despertamento espiritual no meio do Teu povo, Senhor, para que com zelo e com amor, pessoas possam profetizar, pessoas possam edificar a vida uns dos outros, ó Pai, para que a Tua igreja cresça, para que a Tua igreja, Senhor, floresça, para que a Tua igreja, Senhor, possa proclamar as boas novas neste lugar, ó Pai, para que vidas sejam transformadas, para que haja salvação na vida de pessoas, ó Deus. Usa-nos, ó Pai, de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu querer. Oricarabacheriantarai, Erialabassori cantaraba, tirio de cantarabase. Usa-nos, ó Deus, com ordem, com decência, mas usa-nos, ó Deus, para falar de Ti, Senhor, para as pessoas, ó Pai. Que as pessoas que chegarem neste lugar, que possam Te encontrar, ó Pai, que possam Te enxergar através de nós. Senhor, continua falando conosco, ó Pai. Leva-nos agora em paz e segurança. Dá-nos uma tarde abençoada na Tua presença. Abençoa, Senhor, o nosso chá da tarde logo mais. Que sejam momentos preciosos de comunhão, ó Deus. Que pessoas possam, Senhor, voltar a ter comunhão umas com as outras. E nós queremos Te agradecer, ó Pai, por esses 43 anos de vida. Até aqui o Senhor nos ajudou. O Senhor tem nos colocado neste lugar para Te servir. E que possamos continuar, Senhor, Te servindo até a Tua volta, ó Pai. Abençoa, Senhor, as próximas gerações. Que continuem, Senhor, sendo fiéis a Ti neste lugar, ó Pai. Que continuem, Senhor, levando a Tua palavra neste lugar, ó Pai. Que continuem Te servindo com integridade e fidelidade neste lugar, ó Pai. Que esta casa de oração seja, Senhor, um abrigo para muitas pessoas, Senhor, até a Tua volta, Pai. Levanta homens e mulheres neste lugar, ó Pai, para que possam continuar fazendo a Tua obra com seriedade, Senhor. Levanta pessoas, ó Pai, que amem a Tua palavra e amem as almas, ó Deus. Para que, Senhor, a Tua palavra continue sendo proclamada neste lugar, ó Deus. Obrigado, Senhor, por tudo. Nós Te louvamos, ó Pai. Nós Te bendizemos. Nós Te exaltamos. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, Igreja do Senhor, não só hoje, mas para todos sempre. Que o povo do Senhor diga amém. Amém. Deus te abençoe. Aguardamos você logo mais. E se você precisa de uma oração, os homens de Deus estão aqui para orar pela sua vida, em nome de Jesus.